Bom dia, Regina. Bom dia, Hugo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Otto. Bom dia, Hugo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tá Estamos bom. aqui com a atualização do cenário econômico setorial. Agosto, né, já estamos no segundo mês do segundo semestre, né? Vamos acompanhar as atualizações da nossa professora Regina, está sempre ensinando a gente a observar o ambiente macro, né? E entender como é que a gente pode identificar oportunidades, ameaças para aplicar medidas paliativas, né, ou medidas que explorem essas oportunidades dentro do ambiente de negócio, né? O objetivo desses trabalhos é esse, né? Exercitar o monitoramento do ambiente externo, do macroambiente, no sentido econômico, e aplicar, né, traduzir isso para ações práticas dentro do ambiente de gestão das empresas. Então vamos lá, Regina, fica à vontade. Obrigada, Hugo, bom dia. Bem, começando pelo cenário internacional, a gente tem uma perspectiva de crescimento global esse ano, em torno de 3,2%. É um cenário de estabilidade de crescimento, quando se compara com o ano passado, que cresceu em torno de 3,3%, o ano que vem um crescimento bem parecido. Mas o que mais chama a nossa atenção e deve continuar chamando a atenção nos próximos meses no mercado internacional, que está respingando principalmente em dólar. Tá? Hum, A inflação nos Estados Unidos ela vem desacelerando, mas ainda está distante da meta esperada pelo Banco Central norte-americano. E com isso, as taxas de juros por lá ainda continuam elevadas. Tem uma expectativa que o Fed comece a reduzir essas taxas lá para setembro. Algumas casas esperam isso mais para o final do ano. Tá? Então, essas incertezas quanto à política monetária dos Estados Unidos estão fazendo com que o dólar fique mais fortalecido. Né? E junta isso com algumas questões domésticas, todas as nossas dificuldades com as contas públicas, então, isso fez com que o dólar nos últimos meses passasse aí de 5,50. Então, esse hum. cenário internacional, apesar de ter um bom crescimento, ele está trazendo algumas volatilidades para a taxa de câmbio, e isso impacta aqui para o empresário brasileiro, principalmente no tocante a custos. Sim. Esse é o principal ponto de atenção. Então, mesmo que não se tenha, não tenho, eu não importo matéria-prima, mas muitos dos nossos custos são dolarizados, tem algum Sim, componente de matéria-prima dolarizado e impacto. Então, esse é um ponto de atenção, um ponto de risco para o empresário brasileiro. importantíssima a atuação da controladoria, né, no monitoramento desses custos de aquisição, nos custos de reposição, né, das matérias-primas, e aí sempre atenção à formação de preço, né, um trabalho muito importante que defende a margem, né, a lucratividade dos produtos e, consequentemente, o resultado global do negócio, né? Exatamente. Então, quando a gente Perfeito. pensa aqui na perspectiva de câmbio para esse ano, temos uma boa perspectiva de balança comercial, o Brasil está exportando bastante, tem as contas públicas que continuam no cenário negativo, isso é bem preocupante e respinga no dólar, tá? Alguns meses atrás, a gente estava falando aqui de uma previsão de dólar para o final desse ano em torno de 4,95, 5, Uhum. já se fala terminar esse ano em 5,30. Então, além de estar um câmbio, uma taxa de um dólar, né, mais alto em relação à expectativa anterior, ele está É, bastante volátil. Então, o é. empresário ele tem que olhar isso, né? Não só o dólar mais alto vai impactar o custo, mas também essa volatilidade Volatilidade. que exige dele uma conversa melhor com os fornecedores. Tá? Uhum. Perfeito. Então, em termos de expectativa de crescimento para esse ano, esperávamos lá no começo do ano um crescimento em torno de 1%, agora já estamos em 2,5%. Algumas casas estão esperando 2,2%, né? Algumas casas estão esperando um crescimento em torno de 2,5%. E o que está fazendo essas expectativas virem para cima? Né? Vários indicadores que saíram agora de fechamento do primeiro semestre vieram muito positivos. Então, tivemos crescimento da indústria, que o ano passado foi muito fraca, mas esse ano já cresceu 2,5%.
serviços crescendo, varejo crescendo, concessão de crédito também crescendo. Aí a gente pode estranhar como que a concessão de crédito está crescendo, se a taxa de juros ainda estão altas e pararam de cair. Só que hoje, a taxa de Selic, que é a nossa taxa básica de referência, ela está 3,25 pontos percentuais abaixo do nível de 2022. Então, mesmo que o Banco Central não corte mais taxa de juros, ela já caiu um pouco, então isso já deu, já conseguiu aquecer um pouco a economia. Tá? Então, vários indicadores vêm mostrando isso. O consumo das famílias cresceu no primeiro semestre, a taxa de investimento também cresceu, então por isso que a gente está vendo um cenário um pouco mais positivo. E da onde vem essa melhora de consumo? A taxa de desemprego está baixa, então vem se gerando mais emprego formal e informal também. A renda da população também cresceu em termos reais. Então, essa combinação de fatores favoreceu esse crescimento, essa expectativa de crescimento melhor do que se esperava lá no começo do ano. Tem um comentário que eu li do Ricardo Amorim, né, que dos emergentes, a tensão entre Estados Unidos e China, né, deixa também uma dúvida quanto ao investimento na China. A Rússia tem um histórico de relacionamento tenso, né, difícil. A Índia está super valorizada. Então, segundo Ricardo Amorim, dos emergentes sobrou o Brasil, né? Então isso acaba também sendo meio que, ó, estamos obrigados a crescer. Tá, É um obrigado. comentário que parece fazer sentido. Faz muito sentido, porque o Brasil, geograficamente, ele tem uma posição muito favorável a ser um hub de exportação. E, além disso, o Brasil é muito favorecido por clima, todas as questões geológicas. Então, a gente tem um solo rico, não só para agricultura, mas para mineração também. Uhum, Então, o Brasil realmente ele tem uma posição muito favorável para receber investimento. A gente tem sérios problemas, muitos outros problemas, com mas nesse certeza. Brasil está bem. Tá Bom, nosso certo. ponto de preocupação então, é a inflação, com o Uhum. câmbio mais alto. Além disso, tivemos uma quebra de safra, tem a questão do sul, que também impactou. Então, essa combinação de fatores fez com que a expectativa para o IPCA esse ano já esteja em torno de 4%. Então, isso é um Tá. ponto de atenção. Esse foi o principal aspecto que levou o Banco Central a parar de cortar juros nesses últimos meses. Na reunião de Tá. julho, ele já parou de cortar. Então, aqui só lembrando, né, uma curva de expectativas do fechamento da inflação no final de 2024, certo? Exatamente, é isso Então, mesmo. lá no começo do ano existia essa expectativa, isso foi caindo e agora começou a subir. Expectativa de fechamento da inflação final de Isso, 2024. tá. E no próximo gráfico, que é do câmbio, você vê que segue o mesmo movimento. Então, à medida que Sim. o câmbio ele sobe, que o dólar sobe, então você tem a inflação seguindo o mesmo movimento. Tá? Então, isso é bem importante para o empresário, porque vai bater na cadeia de custos dele. Importante comentar, né? Alguns amigos perguntam: ah, mas vocês falaram na análise setorial do dólar a 5,30, mas está 5,50, 5,60. Falei, não, aquela é a expectativa de encerramento do ano, né? Isso. Expectativa de cotação para o encerramento do ano. É isso, tá? Então, mas isso é um ponto importante que você falou, a expectativa de final do ano, mas olha o quanto que o dólar está variando, né? Sim, Dia que ele bate 5,50, 5,60, depois volta um pouco, se espera para o final do ano que acalme os ânimos, melhore esse cenário, mas é muito incerto, tá? Então, em termos de câmbio e, consequentemente, de custos, é o cenário mais incerto que a gente tem aqui. e aí o Otto comenta às vezes em alguns projetos, né, o índice de confiança, né? Essa dificuldade, a gente vai falar ali na frente, mas essa dificuldade de planejar, né, por ter as incertezas, a volatilidade, né, ela acaba afetando o índice de confiança, né? E aí deixa o empresário, o investidor, o empreendedor mais cauteloso, né? Mais Exato. conservador, mais cauteloso, né, Otto? Exatamente. A gente percebe essa, esse fenômeno, né, que acaba refletindo muito, né, na execução efetivamente daquilo que a Regina estava falando, né, vamos dizer assim, da hospitalidade a investimentos que o Brasil tem.
Uhum. Porém, essa questão da confiança acaba, né, deixando um pouco nebuloso isso, né? Sim. Mas eu tenho percebido em alguns clientes que a gente tem conseguido trazer luz, né, através de conhecimento e controladoria, e essa questão agregada às análises setoriais, os fatores extrínsecos, quanto mais variáveis você tem, você consegue enxergar melhor, né? São Uhum. faróis que a gente consegue colocar, e aí acaba que você, mesmo na diversidade aparente, consegue também navegar, né? Não ficar parado, estagnado à mercê aí do mercado, das ondas, enfim. Acho que isso é importante. Mas isso é bem relevante mesmo, Otto, porque assim, a confiança do empresário, ela cai realmente quando tem um cenário assim de dólar mais alto, de juros mais elevados, de um cenário internacional confuso, né? Sim, Mas se o empresário pensar assim, eu não vou investir agora, eu vou esperar melhorar, então vamos analisar os últimos 50 anos da economia brasileira. Uhum. E a gente passou um ano que teve tudo certo, né? sim, sim. A gente imaginava que estava tudo bem, a economia está crescendo, a inflação está baixando, a taxa de juros está caindo, aí vem uma pandemia, né? Sim. É, Ou vem uma crise financeira internacional lá de 2008, ou vem uma crise russa. Então, nunca tem o cenário perfeito. E Não. aí, o que você falou, acho que é perfeito. Então, assim, é dentro desse cenário imperfeito, que ele sempre vai ser imperfeito, é, é como a gente se blindar de informações e conseguir fazer o negócio rodar e crescer mesmo nesse cenário, porque todo ano você vai ter um cenário assim, né? Um ano é quebra de safra, outro ano é um El Ninho que impacta tudo. Sim, é, Então, a gente nunca vai ter um cenário perfeito. Não é dá para dizer, verdade. esse ano está muito confuso, eu vou esperar 2025. não tem como, né? Então, é a gente se blindar dentro desse cenário imperfeito Sim, e a gente aprender como fazer negócios e como fazer crescer investindo de uma forma saudável num cenário que sempre vai ser imperfeito. Uhum. exato, exato. Adaptação, né? Não tem como. A gente tá vendo situações que parecem irreversíveis, catastróficas. E É. aí aquela verdade fala, né, que a crise é a oportunidade que a gente tem de Uhum. superar. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul mesmo situação que a gente tá com safra comprometida de uva há segundo ano já, né, com quebra acima de 40%. Aí tem a diversidade das catástrofes naturais aí, das enchentes. E fala assim, bom, então, né, fecha a porta e vamos embora, né? E não Uhum. dá para ser assim, a gente está buscando É. oportunidades em outras frentes, mas tem que ter conhecimento, tem que buscar o Uhum. entendimento, né? É Tem que isso. buscar a clareza. Concordo E com você. transformação, né? Adaptação, né? Sobrevivem Perfeito. aqueles que se adaptam, se transformam, né? Lei da natureza e é isso que o empresário tem que fazer, né? Transformar o negócio, ajustar, criar produto, né? Exatamente. É exatamente Regina,
Bom, em termos de indicadores, até aqui nós vemos as expectativas esperadas até o final do ano. Então, inflação termina esse ano em 4,1%, acima da meta, que é 3%. Então, por isso que o Banco Central está bastante preocupado. A taxa Selic, então, 10,5% esse ano. A expectativa do Boletim Focus é 9,75%, mas isso pode mudar. Está no próximo gráfico. Vamos ser claro que ele pode mudar isso daqui. Talvez a gente, na próxima atualização do mês que vem, esteja 2025 também em 10,5%. Tá. Isso é um fator para a gente acompanhar. Existe muita incerteza aqui. Então, é um cenário bem volátil em termos de câmbio, em termos de taxa de juros. Vejo uma tendência positiva, né? Apesar do aumento de expectativa, né? Tinha uma expectativa de fechar o ano aqui em 9, agora a expectativa é fechar em 10,5. Mesmo assim, a gente olha essa escadinha aqui de 2022 para cá, que é positiva, né? Esse ponto, Hugo, é bem importante, e eu até ia chamar a atenção dele, até quando a gente for falar um pouco mais sobre o setor imobiliário, né? Porque o Tá. setor imobiliário está crescendo fortemente e a gente pode ter dúvidas. Por que está crescendo se a taxa de juros está alta? Né? Mas nós já falamos aqui algumas vezes o quanto que, quando cai um ponto percentual de taxa de juros, que isso incrementa a quantidade de famílias que têm acesso ao crédito imobiliário, né? Então, aqui, olha, de 2022 para cá, caíram mais de 3 pontos, né? Então, isso É, favorece a ampliação de famílias que conseguem ter acesso ao crédito imobiliário, por isso que o segmento está crescendo fortemente. sim. O universo aumenta, né? O universo de famílias, né? Com poder de renda, capacidade, poder de compra, né? Sim, Capaz de assumir os financiamentos de longuíssimo prazo, aumenta, né? sim. Realmente é muito interessante essa análise. Tá? Porque a gente imagina que a economia só vai estar aquecida se nós chegássemos a uma taxa de juros lá de 7%, 6,5%, que foi o nível lá de 2017. Mas olha o Sim. histórico da nossa taxa de juros. É. E aqui é os ciclos, né, que você sempre fala, né, Regina? Ele vai caminhando aqui em ondas, né? Muito É, interessante essa característica cíclica, né? A cada 3 a 7 anos, vamos dizer assim, né? Os isso. ciclos da economia, né? Uhum. É bem isso mesmo. Bom, em termos de crescimento, então, esperado 2,2% para esse ano, a gente já comentou um pouco o que está impulsionando, né? Uhum. E um aspecto bem importante, no próximo gráfico eu quero mostrar a taxa de investimento. Tá? Sim. Então, o ano passado foi negativo, caiu 3%, mas a expectativa desse ano aqui é crescimento de 3% da taxa de investimento. Tá? No primeiro semestre, primeiro trimestre, na verdade, que é quando tem o último indicador fechado disponível, Tá, cresceu aí quase 4%. tá. Então, o que a gente está vendo? Esse movimento de retomada do investimento, isso é tanto público quanto privado, a construção civil vem crescendo bem, obras de infraestrutura, né, vendas de máquinas e equipamentos também vem crescendo. Então, Tá. parece pequeno, né, já que os últimos anos foi tão negativo, mas é uma retomada importante. Né? Uhum. Isso é que a gente tem que dar conta aqui desse crescimento de investimento. Uhum. Interessante aqui, eu estou olhando a nossa atualização de junho, mês Hum, 6. hum, São 60 dias de diferença para essa, e a gente já teve aqui um aumento da expectativa também, de 2,4 para 3, né? Então, é uma expectativa de taxa de investimento que vem crescendo também, né? exatamente. Isso é bem positivo. Legal. E um outro indicador bem positivo também é a taxa de desemprego. Todas as atualizações cada mês vem melhorando. Né? Se espera para o Sim. final desse ano que o desemprego esteja em torno de 6,9%. Tá? O nível lá de 2014, que é o nível pré-recessão, né? Bem Já próximo aqui, é bem próximo. Então, isso vem favorecendo o consumo. Tá? com E certeza. para 2025, as expectativas são de uma leve piora. Tá? Por quê? E a taxa de juros ainda vai continuar elevada, tem muitas incertezas no cenário. Com essa taxa de juros ainda elevada, faz com que a economia desacelere um pouco. Então, está se olhando para 2025 com um cenário um pouco pior. Mas eu Tá. acho que
muito cedo para a gente começar a traçar esse cenário de piora para 2025, dado que a gente tem um cenário muito incerto ainda para esse ano também. Tá. Tá? Concordo. Eu gosto Bom, bastante dessa análise aqui do saldos de carteira e inadimplência. e esse é um indicador bem relevante para a economia. Você percebe na ponta que o crédito ele vem começando a melhorar, né? Vem começando a crescer. E aqui são o saldo da carteira, mas eu estava olhando também os indicadores de concessão. Tá. Eles também vem crescendo, esse primeiro semestre do ano também crescendo em torno de 4%. Tá, o crédito. E as previsões dos bancos são também de crescimento aí entre 9% e 10% da concessão de todo o crédito, aí considerando pessoas físicas e pessoas jurídicas para esse ano. Tá. Tá? E a inadimplência, ela desacelerou nos últimos meses, então isso Sim. favorece essa retomada do crédito. Claro que aqui tem uma série de dificuldades, as empresas relatam as dificuldades que elas têm para buscar capital, mas é isso, a gente já conversou bastante aqui também nos outros meses, que assim, as empresas, elas precisam cada vez mais se profissionalizar para bater na porta dos bancos. Né? Os bancos, realmente, eles estão um pouco mais, colocaram a régua mais para cima, né, na concessão de crédito, Sim. e estão olhando diversos fatores, principalmente o ESG, né, e uma questão importante aí é se a empresa tem sucessão ou não. Então, o banco, quando ele faz uma concessão de crédito, principalmente a longo prazo, ele olha isso. Então, esse cenário ele vem melhorando, mas quando a gente vai buscar o crédito, percebe essa dificuldade, então é aí que a gente precisa mostrar essa profissionalização do sistema financeiro para a empresa conseguir ter acesso ao crédito. Ô, Regina, só uma observação. Será que essa relativa estabilidade, né, ela não estaria atrelada a esses programas de reempacotamento da dívida para tirar elas do vencido e jogar isso a mais longo prazo, trazendo essa inadimplência? Automaticamente aumenta um pouco, né, a concessão do crédito para reempacotar e acaba diminuindo o PDD ali, né, as vencidos, né? Uhum. Será que essa relação ela realmente existe e reflete nesses indicadores? Acho que reflete bastante na inadimplência, Sim, reflete tá. bastante. Agora, na concessão do crédito, aí tem diversos fatores, a gente precisa abrir para entender qual tipo de crédito específico está crescendo mais, se é o direcionado é aquele que é BNDES, por exemplo, né? Certo. Tá. Esse é o crédito livre, tá? Mas, assim, de modo geral, todos estão crescendo. É importante para a gente entender aqui, a gente pode até trazer essa análise mais aprofundada no próximo mês, qual tipo de crédito, tanto para pessoa física, para pessoa jurídica, que está crescendo. Tá? Isso a gente consegue Eu abrir. acho legal ver isso porque a gente tem no nosso público, eu acho que isso faz uma diferença, faz um é bem interessante, seria bem interessante. Sim. Com certeza. Vamos Bem aprofundar, sim. observado. Bem Tá? observado. Bom, e os índices de confiança nos meses recentes, eles arrefeceram um pouco, foi um pouco até que o Otto comentou aqui, se tem um cenário um pouco mais incerto, claramente os índices de confiança, eles vêm para baixo. Tá? A gente percebeu aqui que ele não está tirando, não está chegando a um nível de tirar o crescimento, afetar o crescimento do PIB. Tá? Sim. É um ponto de atenção, sim. Ótimo. Bom, e a gente começando especificamente sobre os setores, então, o varejo, no primeiro semestre desse ano, cresceu 4,3%, né, diversos segmentos com resultado positivo. Alguns que já vinham mostrando um sinal fraco, principalmente livros, jornais, revistas, já nos últimos anos, esse ano continua em retração, mas isso reflete bastante as mídias eletrônicas, coisa mais estrutural do que conjuntural. Mas o varejo vem crescendo, impulsionado aí por emprego e por renda da população. Aqui é
primeiro semestre 24 contra primeiro semestre 23, né? Isso mesmo. Ok. Bom, o movimento nos shoppings cresceu até junho 1%. Uhum. Parece pouco, mas já tinha registrado crescimento desde os últimos anos. Sim, recuperação da queda, né? Isso, e a gente percebe que é um movimento de estabilidade, quer dizer, está Sim, mantendo o nível anterior, não dá mais para comparar com o nível pré-pandemia, isso a gente sim. já tem percebido, né? Até porque o e-commerce ele cresceu bastante de lá para cá, mas vem se mantendo estabilizado esses números de visitas aos shoppings, que mostra para a gente um certo cenário até de estabilidade, até de recuperação, dá para a gente imaginar assim, porque vem crescendo 1%. E aqui é interessante que a gente sempre fala de shopping, né? Mas só detalhando, são dois monitoramentos, né? De lojas físicas, na verdade, né? Shopping e rua, né? Isso. Então, a gente vê que tem comportamentos bem parecidos, né? Então, está muito mais atrelada, né? Valida mais ainda a tese da mudança de comportamento do consumidor, né? Uhum. Exatamente, é isso mesmo. A indústria vem mostrando um sinal bem mais positivo esse ano, cresceu 2,6% no primeiro semestre, diversos segmentos mostrando recuperação. Né? Ah, Esses que estão em queda foram alguns setores que, farmacêutico, por exemplo, que ele está em retração de 5,9%, mas ele cresceu muito nos últimos anos. Então, é mais uma acomodação. Né? E tá. alguns que É. já que registraram queda nos últimos anos também, ainda estão com resultado negativo. Tá? Aham. Uhum. De modo geral, a indústria está mostrando uma recuperação bem importante, bem favorável, e impulsionada principalmente por investimentos. Sim, Perfeito. Bom, os serviços cresceram 1,6% no primeiro semestre, também diversos segmentos positivos, e aqueles que estão negativos, muito parecido também com indústria e varejo. Foram setores Sim, que cresceram muito. Na saída da pandemia, o transporte de passageiros, transporte aéreo, cresceram mais de 10%. Então, agora também a sim. gente tem um certo nível de acomodação, tá? Então, a um nível mais baixo. Uhum. Agora, o setor imobiliário vem chamando atenção pelo crescimento bem robusto de vendas, tá? Crescendo aí quase 40%. Os estoques, eles estabilizaram um pouco, porque os lançamentos também se estabilizaram, então acho que daqui para frente a gente vai ver esse movimento de lançamentos um pouco mais acomodados, enquanto as vendas registram crescimento. E as vendas, elas vêm crescendo nos dois nichos, tanto Minha Casa Minha Vida, quanto os imóveis de médio e alto padrão. Tá? O Minha Casa Minha Vida crescendo mais. Tá. Bem, esses aqui estão respondendo bastante aquela questão da taxa de juros, que apesar de ainda estarem no nível elevado, elas caíram em relação ao nível lá de 2022. sim. Tá? E esse Então, cenário, pode falar. aqui unidades em oferta, né? É saldo atual, lançamentos, né? Esse montante acumulado de 12 meses, né? Exatamente. Tá? Então, praticamente o mercado hoje está muito próximo aqui, tem um ano de, de estoque, né? De lançamentos, né? É isso Ah, mesmo. Tá? Então, o estoque, apesar de ter caído, ele ainda está elevado. Tá. Tá? Por isso que vai exigir mais ajustes. E essa melhora do segmento imobiliário está favorecendo também as vendas de materiais de construção. Então, as vendas já cresceram Uhum. 2% no primeiro semestre desse ano, a produção também cresceu. E esse gráfico que a gente está vendo aqui, bem lá na pontinha, a gente começa a ver uma retomada. Né? Então, a gente já estava num nível histórico, né? E vem Uhum. registrando uma recuperação aqui na ponta. Né? Então, muito beneficiado mesmo o setor de materiais para construção para esse ano. É legal que você comentou em algumas das últimas análises, né, que é uma queda expressiva, né, mas de um pico bem errático, né, bem anormal aqui em relação à mudança de poupança forçada da população. Agora, os meses mais recentes aqui, né, bem superiores ao à média histórica, né? Sim. Isso é um ponto relevante para a gente comentar. Você percebe que o segmento de material de construção,
ele é muito impactado pelo ciclo econômico. Então, ali em 2015, 2016, foi bem afetado pela recessão do período, né? Uhum. Depois ele recuperou rápido. Quando veio a pandemia, então teve toda aquela troca do consumidor, deixou de viajar e foi reformar a casa. Então, por isso teve esse boom de crescimento, né? E Sim. agora voltou ao nível normal. Então, hoje é o cenário normal do segmento de material de construção. Só que, geralmente, a gente tem aquela tendência de se comparar com aquele período lá de 2020. Nossa, mas as vendas caíram muito forte. Tá, mas aquilo era um ponto fora da curva, não dá para a gente comparar. A gente não vai voltar para aquilo, para aquele cenário de uma forma tão rápida. Então, ele não pode fazer parte do planejamento, porque é um cenário completamente fora da curva, né? Então, esses movimentos cíclicos dos setores são bem importantes para o empresário ter em mente quando ele vai fazer esse planejamento. Ah, eu quero voltar porque foi no nível de venda de 2020. Não vai voltar, né? Vai demorar Uhum. para a gente chegar naquele nível, tá? Então, Sim. eu queria chamar atenção para isso. Tô dando risada aqui. Tô dando risada, eu tô lembrando das minhas conversas com o Otto, né? Que esse trabalho que a gente faz é interessante também, porque é para quebrar senso comum, né? A gente brinca que encontra os parceiros, os amigos, e fala, e aí, mercado tá estranho, né? Tá complicado, não tá? O que que você tá achando, né? A gente se diverte com isso, porque pô, o legal é olhar fatos e dados, né? Entender os É, efeitos, né? Pô, tá estranho. O que que é estranho, né? Tá é, difícil? Tá difícil, pô. Nunca foi fácil, nunca vai ser, né? Competição, é, os desafios de gestão, de administração, né? Mas é muito exatamente. legal isso. Acho que um dos lemas, né, e propósitos desse trabalho é também quebrar esse senso comum, né, que às vezes a gente fica discutindo, não entende direito o que está acontecendo. As Uhum. notícias das mídias, das grandes mídias, né, elas não são muito claras e não têm, não é claras, muito direcionadas à aplicação dos negócios, como a gente tem tentado fazer aqui, né? Então, só para descontrair aqui que eu estava me lembrando, né, do mercado estranho. Sim, é impressionante como a gente precisa de standards, né? De padrão. A gente É, fica debruçado num padrão, e na verdade é o contrário, né? As coisas acontecem e a gente tentando padronizar aquilo, né? é. E quando você tiver alguma conversa dessa, alguém falar, alguém do setor de material de construção, falar assim, nossa, está confuso o mercado de É, material de construção, você pode dizer assim, não, é agora que está normal. agora que tá É, normal. Agora que olha está normal. só. Aproveita que agora que está normal. Eu acho que a Não, gente podia criar tipo um glossário, viu, Regina? Tipo assim, o que quer dizer e o mercado? O que quer dizer o mercado tá andando de lado? Sabe, essas pérolas assim precisam ser traduzidas, eu acho. Eu também acho. Bom, e a gente chegando então no setor de autopeças, o ano passado sofreu bastante porque as vendas de caminhões pesados caíram, então afetou toda a cadeia, mas esse ano já vem mostrando recuperação. A indústria cresceu 2,2% no primeiro semestre em relação ao primeiro semestre do ano passado. Então já é um uhum, cenário mais favorável. E, por fim, o agronegócio. Esse ano, o agronegócio vem apresentando, assim, ainda é um setor muito pujante, mas ele vem sofrendo alguns desafios. Então, primeiro é o clima. Então, o clima afetou várias regiões produtivas no Brasil inteiro, alguns lugares com excesso de chuva, outros com falta de chuva. Então, por uhum, isso, a gente tem uma quebra de safra de grãos aí de um pouco mais de 6%, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma quebra de safra, internacionalmente, a produção está melhor, principalmente nos Estados Unidos. Tá? Então, com isso, os preços vieram para baixo. Então, geralmente, quando você tem uma quebra de safra, os preços sobem, mas como o cenário internacional está muito favorável, a gente teve uhum, queda de preços. Então, a renda agrícola desse ano caiu, né, em torno de 13%, agora em 2024. Então, quando a gente olha o PIB total do agronegócio, aí é que entra as carnes, leite, tá, laranja,
cana, café, os grãos, então tem uma queda de 1,6% do PIB do agronegócio para esse ano. Tá? Claro, quando a gente olha o histórico, nosso ano passado cresceu 15%, o ano passado o Brasil teve um recorde de safra, os preços foram muito bons. Então, a gente está falando de um ano ruim, mas sobre um ano passado que foi muito bom. Uhum. Mas é um ano de atenção. Então, o agronegócio está enfrentando queda de produção, queda de preço, queda de renda e um crescimento muito forte de recuperação judicial. Verdade. Então, o agronegócio continua muito bem, mas com esses pontos de atenção para esse ano aqui. Sim. Tá? Muito bem. E os comentários finais do fechamento? Então, é o cenário que, eu diria, em termos de crescimento, vem muito bem, os números mostram isso, né? O primeiro semestre do ano foi muito bom. Tem uma perspectiva de continuidade disso, porque quando você tem um cenário de desemprego mais baixo, a taxa de juros ficando estabilizada, ganhos reais de renda, a indústria retomando os investimentos também, então tem uma tendência de continuidade desse crescimento. Tá? Sim. Os pontos de atenção, principalmente para empresários, são relativos a custos, né, que são via câmbio e via inflação. Né? Em termos de oportunidade, a gente olhar assim, o cenário, ele parece confuso, mas é aqui que a gente deve se blindar com informação para que a gente consiga, dentro desse cenário, buscar essas oportunidades, que cada setor vai ter sua oportunidade. Como o Otto comentou, teve queda de uva, mas para quem faz suco, a empresa que faz suco, tem outros produtos, o consumidor brasileiro, se ele vê que o preço aumentou de um, ele vai para outro. Né? Então é aqui que a gente tem que buscar essas oportunidades. Sim. Exatamente. Muito bom. Obrigado, Regina, por mais uma atualização. Daqui um mês a gente tem mais uma, né? Vamos continuar firme trabalhando, fazendo a nossa parte, acreditando, né? E aproveitando esses desafios para se transformar, né? Exatamente. Tá bom, um abraço para vocês, até mais. Obrigado, pessoal. Um Um abraço. abraço. Tchau, tchau.